Olá galera, vamos para mais uma semana de aula, né? Vamos que vamos aí. A gente vai falar sobre o que essa semana, professor? Nós vamos falar um pouco sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos entender um pouco esse processo importante histórico brasileiro, né, no século XVIII. Vamos entender um pouco aí que é bem bacana. São duas histórias que caem em vestibular, são dois fatos históricos que caem em vestibular. Eles têm umas diferenças bem importantes para vocês poderem compreender, né? A Inconfidência Mineira acontece em 1789 na capitania de Minas Gerais, e a Conjuração Baiana em 1798, ou seja, um pouco depois aí, com algumas características parecidas, mas com o desvendar dessa história, desse fato histórico bem diferente. Ao longo do século XVIII, observando então o desenvolvimento de diversas situações de conflitos envolvendo aí os colonos brasileiros e a administração metropolitana. Nessa época, a ampliação dos impostos, o rigor da fiscalização decorrente à exploração do ouro, né, e a decadência do açúcar foram alguns motivos aí que cercaram as ocorrências dessas revoltas aí. Então, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, ela vem com esse momento aí do fim do ciclo da cana, né? A cana de açúcar já havia concorrentes em toda a América Latina e também na Ásia. O ouro também, eles começam a extrair, como a gente já viu aqui, o ouro de aluvião, havia muito ouro na região, também diamantes, até tanto que uma das cidades chama até Diamantina por esse motivo. Então havia uma exploração muito grande, e claro, a coroa portuguesa não ia perder quanto a isso. Então, como nós já vimos, eles criam a casa de fundição, e todo mundo que explorava o ouro e diamante tinha que levar lá e tinha que ter um carimbo. Se você não tivesse carimbo, aí o castigo era severo. Eles tomavam esse ouro, muitos eram até enforcados aí nesse período. Então não tinha pena aí a coroa portuguesa. Alguns foram até enviados, jogados lá para algumas regiões da África, né? Foram expulsos do Brasil. É um negócio muito doido isso. Então eles pegavam pesado nessa política econômica aí, dessa exploração do ouro. Mas o ouro vai ficar escasso, e aí também é um grande problema. E aí vem as consequências. Eles não querem saber. O ouro não está escasso, eles estão enganando a gente, e vai bater muito de frente. E aí surgem muitas revoltas importantes. Essas revoltas aqui dentre a Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira e também a Revolução Pernambucana, gente, olha, são muito importantes aí para a gente poder entender, tá? Eu vou ver até se eu preparar alguma coisa sobre a Revolução Pernambucana, porque é muito importante entender essas revoltas aí que marcam o nosso Brasil. São as primeiras revoltas, e isso vai justificar depois uma luta aí por diversas coisas no Brasil, principalmente o fim da escravidão. A gente vai falar um pouco sobre isso. Professor, o que significa Inconfidência Mineira? Inconfidência, ou seja, inconfidente, você não confessou. Então, ou seja, você, para a coroa portuguesa, você era um traidor, né? Você estava traindo a coroa portuguesa. Professor, o que significa conjuração? A mesma coisa, né? Então os historiadores aí usaram termos diferentes, e até na Conjuração Baiana eles usaram já uma ideia de termo diferente para diferenciar aí da Inconfidência. Mas conjuração, ou seja, o conjure, ou seja, eu nego, então eu também estou me rebelando contra. Então tá aí, as duas têm o mesmo significado, ou seja, os dois lutaram contra a coroa portuguesa. Então tem o mesmo significado, por isso que é importante vocês estarem ligados a essa ideia, tá bom? Vamos ver um pouco então, primeiro sobre a Inconfidência Mineira, né? Vamos então saber um pouco sobre isso, algumas características. Como que estava aí a capitania de Minas Gerais nesse período, 1789, né? Que também estava acontecendo lá a Revolução Francesa, né, na Europa. Altos impostos, derrama, né, um imposto terrível. Ele cobrava o quinto. A gente falou sobre o imposto quinto, que era a quinta parte, que eles falavam, ó, esse imposto é o quinto, né, quinto dos infernos, que surgiu até esse termo aí na época, e até hoje muita gente usa ainda, né? Então, depois desse imposto, com a exploração do ouro, e o ouro estava cada vez mais menos para ser extraído, eles vão cobrar também um imposto chamado derrama. Cada região de exploração do ouro na capitania de Minas deveria pagar até 100 arrobas de ouro, ou seja, 1.500 quilos por ano de ouro. Para quem? Para os portugueses, para a coroa portuguesa. Não importa, não quero saber se vocês estão conseguindo explorar ou não, se o ouro está acabando ou não. Vocês vão ter que pagar. Esse imposto era terrível, esse imposto chamado derrama. Então, a elite ali, né, alguns fazendeiros, donos de minas, militares, intelectuais, ou seja, a elite brasileira na região da capitania
capitania de Minas Gerais, começam a ser influenciados pelas ideias de liberdade que vinham do iluminismo europeu. Como eu falei para vocês, o iluminismo está se fortalecendo lá com a Revolução Francesa, se espalha pelo mundo. Os Estados Unidos, as 13 colônias vão usar muito as bases do liberalismo e do iluminismo. Então agora a elite brasileira começa também a usar essa ideia. Então eles vão se unir, essa elite vai se unir, vão ter várias reuniões, a gente vai ver um pouco sobre isso aqui, reuniões secretas, e aí então tentando produzir uma ideia. Eles chegaram até proclamar uma república, né, aos modos dos Estados Unidos, né, uma realização de eleições anuais nessa região, incentivo e uma instalação de uma manufatura própria ali da região, como forma de diversificar a produção econômica das Minas Gerais, querendo aumentar aí, não é agora só a exploração do ouro, vamos também colocar outros, uma policultura, vamos produzir. Os caras tinham ideais muito loucos aí nesse período. Uma formação de uma milícia nacional, que era uma polícia, né, própria ali, um exército próprio, composta dos próprios cidadãos das Minas Gerais. Cara, eles criaram até uma bandeira, né, libertar, qual será também, que seria liberdade ainda que tardia, na tradução do latim, né? Então, com esse triângulo vermelho no meio, no início era verde, né? Então eles acabam fortalecendo aí uma economia, fortalecendo uma ideia de povo, fortalecendo uma república, né? Olha que coisa doida aí, como a gente pode imaginar nesse período, né? Então os caras da Inconfidência Mineira, essa elite, é bom lembrar, a elite, né, brasileira da região da capitania de Minas Gerais, fortalecendo aí uma ideia de um novo reino, de novo povo dentro do território então português. Tá bom? Bom, quem eram os Inconfidentes? Vamos pensar um pouco sobre esses caras aí, né? Então vamos lá. Grupos liderados pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier. Alferes faz parte da grade, da hierarquia do exército brasileiro, né? Ele era o máximo que um brasileiro aí nesse período que a gente chama de nativo poderia chegar. Ele era então um alferes chamado Joaquim Xavier, também chamado Tiradentes. Ele sai da região das Minas Gerais. Alguns historiadores, eu li um historiador uma vez diretamente direcionado à história do Joaquim Xavier aí, ligado então à ideia que ele ele tinha uma forma, ele criou uma forma de canalizar a água dos rios aí, e ele vai para o Rio de Janeiro para poder falar com o governo. Olha que muito louco isso. Ele vai lá para falar com o governo, e lá ele conhece então esses rebeldes, esses caras, então esses Inconfidentes que queriam lutar. Ele volta para Minas Gerais, aí ele se fortalece mais ainda ali como liderança, e ele acaba participando então disso. Aí tá uma reunião deles criando a bandeira, então o Tiradentes ficou mais famoso. Ele era pobre, ele não era da elite como os outros colocam, mas ele acaba fazendo parte dessa elite da revolução aí, dos Inconfidentes, tá bom? Era formado pelo poeta Tomás Antônio Gonzaga, também o Cláudio Manuel Costa, né, o dono de Meninácio Alvarenga, né, o padre Rolim, né? Então tá vendo toda a elite aí mineira nesse meio, entre outros representantes da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definida e implantar um sistema de governo republicano no país baseado nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Professor, e a escravidão? Como será que esses caras vão pensar a ideia de escravidão? Havia uma divisão entre esses caras. Vocês estão vendo aí a elite, né, a liderança aí reunida nessa pintura. A ideia deles, um grupo queria o fim da escravidão, outro grupo não queria. Tá vendo? Então não era bem assim. Essa ideia de formar uma república, de formar uma independência, né, de fortalecer uma ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, bases, criar uma constituição baseada aí nas visões norte-americanas e também do iluminismo francês, europeu. Mas eles não queriam bem assim com a consequência quando a gente pensa na escravidão. Parte deles queriam, parte deles não. Como eles chegaram a tentar a formar isso aí, não chegaram a formar como eles queriam uma república, então ficou uma incógnita. A gente não vai chegar a um termo, mas essa ideia de libertar os escravos não estava muito bem colocada na ideia. E claro, mais uma ideia era clássica entre eles, e era bem comum, 100% da liderança e do movimento: o fim do domínio português. Então vamos acabar com o domínio português, vamos formar então uma sociedade mineira aqui, um estado livre mesmo, independente de Portugal. Bom,
As reuniões eram totalmente secretas aí nesse período, se organizavam e divulgavam seus princípios dessa revolta contra Portugal, estenderam-se durante anos, mas o movimento não chegou nem ao ponto de ser deflagrado, né? Houve algumas condenações, houve também, alguns historiadores colocam que eles acabaram sendo denunciados, teve traição no período, mas a coroa portuguesa foi muito esperta, acabou caindo, matando em cima disso. Aí houve várias condenações. Tento entender, legal vocês compreenderem aqui para a gente comparar depois aí. Algumas condenações aí foram importantes nesse período. Então foram as mais diversas e incluíram penas de degredo, ou seja, expulsos para a região da África, né? Então muitos deles foram expulsos para as colônias portuguesas na África, prisão perpétua de alguns, condenação à forca, né? Vários envolvidos foram condenados por morte da forca, mas nesse período a rainha de Portugal, a Dona Maria, aquela que todo mundo chamava de louca, né? A dona rainha, ela criou uma carta chamada Carta Devassa. O que é a Carta Devassa? Devassa tá ligada à ideia de perdão. Cuidado, não tem nada a ver com a cerveja devassa ou com uma mulher com roupa curta ou parecendo alguma coisa, nada a ver com o rótulo da cerveja, tá bom? Carta Devassa tá ligado à ideia de perdão. Ela percebeu, gente, que boa parte desses caras eram a elite. Como é que ela pode ali condenar todo mundo da elite, matar todo mundo e enforcar todo mundo? Seria muito complicado. Ela perderia toda a negociação ali com a capitania de Minas Gerais. Então ela, politicamente, ela acaba assinando a Carta Devassa. Então ela perdoa, vai perdoar vários desses líderes aí, menos um, o mais fraco deles, aquele que não era elitizado, aquele que era a parte da corda fraca, mas que era um grande líder da Inconfidência, o tal do Tiradentes, né? Então ele acaba sendo condenado. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro em maio de 1789 e em 92 ele acaba sendo enforcado. Os pedaços dele então serão espalhados pelo Rio de Janeiro para não ter mais nenhuma ameaça, né? Então aqui eu coloquei algumas imagens dele aqui, né? Então os pedaços dele foram espalhados pela região até chegando em Minas Gerais, para que as pessoas olhassem e ninguém mais batesse de frente com a coroa portuguesa. Na República, né, eu coloquei a construção do mito. Na República, os caras têm um desejo muito grande de criar um mito, né, de fortalecer uma ideia do mito, né, e acabaram colocando ele como herói da Inconfidência, um herói brasileiro, né, então colocaram ele muito parecido com Jesus Cristo, né. Olha essas imagens, olha essas pinturas aí, né, você vê até um negro lá, escravo, de cabeça baixa, chorando porque o Inconfidente estava morrendo, sendo que eles nem defendiam o fim da escravidão. Então essa cultura forte da construção do mito do herói vai se fortalecer aqui também. E aí alguns outros historiadores mais presentes, que a gente vai trabalhar com a desconstrução da história, fizeram essa pintura. Como que ele poderia ser? Jamais ele poderia ter essa visão europeia de Jesus Cristo aí, da Igreja Católica Romana, né? Barbão, cabelo, ele era um militar, né? E já contaram referências históricas que todo militar que era preso, eles eram obrigados a fazer a barba e cortar o cabelo mesmo estando no presídio. Você pode ver até hoje, quando tem algum preso dentro do exército, ele não fica barbudão, cabeludão, então não existe isso. Então essa pintura é que representa mais ou menos como ele era, né? Então esse o Joaquim aí, como ele era, o Tiradentes. Professor, por que ele tinha esse termo Tiradentes? É porque nesse período havia uma profissão técnica de só arrancar dentes mesmo, e ele fez esse curso lá no Rio de Janeiro, então ele arrancava os dentes aí na área militar, né, dos militares. Por isso que ele chegou a ser um alferes aí, e até participar então da Inconfidência, abandonar então o exército para participar da Inconfidência. Então é a desconstrução do mito. Cuidado com esse vestibular, né? Cuidado com essa visão do mito do herói, onde ele lembra Jesus Cristo, o libertador, né, de Minas Gerais, aquele que morreu no lugar do povo. Ele morreu, não foi no lugar de ninguém. Eu quero morrer e deixar os outros vivos. Não, ele fez isso. Ele morreu porque ele era a corda mais fraca, não era um comerciante, não era elite. Então a rainha, a Dona Maria, então acabou então jogando tudo nas costas dele, a consequência da Inconfidência Mineira, como sendo o exemplo aí para que todos os outros não cometessem a mesma coisa. Beleza?
Vamos falar sobre a Conjuração Baiana? Vamos falar sobre a Conjuração Baiana também. 1798, né, ela vai acontecer na Bahia, né, então vai ser na capitania da Bahia. Vamos entender um pouco o contexto aí. Governo da capitania da Bahia era o Fernando José de Portugal e Castro. Ele era um português da elite portuguesa, né? Ele dominava tudo que era colocado pela coroa portuguesa, ele acatava, e de uma forma mais gradual, mais violenta. Então, como que estava o contexto? Aumento das mercadorias e saques, né? Então a população, com o aumento dos impostos, com o aumento dos impostos criado por José Portugal e Castro, né? Pelo Fernando Castro aí, com a coroa portuguesa. Nesse período, eles começam a se preocupar, a população começa a se preocupar. Eles já sabiam sobre a Inconfidência Mineira. Os baianos já tinham uma noção do que tinha acontecido lá com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, né? Então, eles acabam tendo essas influências. Então, agora, fortemente com o aumento dos impostos, esses caras ficam revoltados e começam a ter saques, né, de mercadorias na região da capitania de Pernambuco. Com a influência forte do Iluminismo e das 13 colônias, ou seja, dos Estados Unidos, né, a liberdade dos Estados Unidos, a formação da República, eles começam a bater de frente aí com o governo português. Reivindicações. A abolição dos escravos, tá vendo? É diferente, né, do que os Inconfidentes colocaram, que estava lá meio termo de acabar com a escravidão ou não, formar uma república mais escravista. Esses caras não. Como aqui tem muito popular, ou seja, como aqui tem a parte da população envolvida, vocês vão ver aqui, a liderança toda era parte do povo, não era elite brasileira, né? Então aqui, claro, o fim da escravidão. Proclamação de uma república, formar uma república administrada por eles mesmos, a diminuição dos impostos, a abertura dos portos, o fim do preconceito, né, sobre a Bahia, sobre a população baiana, e o aumento salarial. Então, olha, se eles vão formar república e liberar os escravos, agora eles vão ter uma concepção salarial. Já havia alguns trabalhadores negros livres, alforriados ali, que já tinham uma forma de salário, que trabalhava para os seus ex-donos, vendendo alguma coisa ou produzindo e acabava ganhando. Então agora o desejo do aumento também dessa condição do salário. Olha só que interessante. Então uma revolta feita pelo povo, pelo próprio povo, não é revolta da elite. Até teve algumas pessoas da elite aí querendo participar e ajudar, mas de qualquer forma era feita pelo povo aí, e vocês podem ver a reivindicação dos caras. Eles criaram alguns panfletos, espalharam esses panfletos então na capitania aí da Bahia. Essa e outras ideias foram divulgadas então de forma escrita. Luiz Gonzaga era um poeta, né, e um soldado aí, junto com Cipriano Barata. Esse último, ele foi o principal líder da revolta e era médico, filósofo, tá vendo? Ele tinha grande influência da maçonaria e da própria população, já que ele era conhecido como médico dos pobres e tal. Mas de qualquer forma, a revolta era totalmente do povo. Como eu falei para vocês, esses caras aqui vão acabar entrando aí, apoiando essa revolta. E eles começaram a espalhar cartazes pelas capitanias, pela capitania da Bahia, e um dos escritos era isso que você está vendo aí, que o Rui colocou aí como frase aí dessa conjuração baiana. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais, né? Parece uma coisa atual, né, gente? É assustador como a gente ainda precisa nos unir e sermos iguais aí. Vamos ver agora sobre os outros líderes, né? Os líderes mesmo aí da Conjuração Baiana, junto com o Cipriano e com outros líderes aí. Então, entre os principais líderes do movimento estavam então João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens. Enquanto os dois primeiros eram alfaiates, os outros dois eram soldados. É importante destacar que todos eles eram negros, tá vendo? Alguns que eles chamavam de mulatos na época, que a gente agora, que era o termo racista, a gente chama de pardo, né? Então, uma mistura de branco com negro aí, né? Então, mas eles estavam com essa referência negra muito forte. E aí tem essa pintura deles aí no nanquim, né? Mostrando um pouco sobre eles. Lucas Danta, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus eram os principais líderes da Conjuração Baiana. A minha filha está aqui na porta chorando, mas eu preciso terminar a aula aqui com vocês.
né? Então, nós temos aqui, apesar da intenção de chamar a população à revolução, por meio dos panfletos, eles acabaram delatando. Então, como eles espalharam esses panfletos na região, acabaram delatando a si mesmo, né? Acabou mostrando que eles tinham um movimento aí de traição à coroa portuguesa. Luiz Gonzaga das Virgens foi identificado por sua letra, um dos autores dos panfletos, e acabou sendo preso. E aí acabou delatando todos os outros, aí foi considerado até traidor e tal, mas houveram outros traidores que falaram então que eles estavam se organizando. Seus companheiros organizaram um levante em 26 de agosto, dia em que tentariam resgatá-lo da prisão, mas não teve jeito. No entanto, foram denunciados antes, ou seja, traídos aí, e acabou então sendo não deu certo para executar o plano. Como em outros movimentos, a repressão foi violenta entre os escravos, a pena de alguns foi o açoite, enquanto outros foram vendidos para a colônia do sul, outros exilados para a África, também expulsos para a África. Entre os livres, a maior parte foi enviada para a prisão. A pena cruel foi dos 4 líderes do movimento, tá vendo? Só os negros lá, como eu acabei de mostrar para vocês. Então esses caras sofreram enforcamento, também esquartejado, muito parecido com Tiradentes, espalhado os restos mortais dele por toda a capitania, para que ninguém cometesse a mesma falha aí deles, tá bom? Então, diferente, eu coloquei aqui para vocês um pouco sobre a comparação, né? Eles têm uma diferença importante aí sobre isso. Então, diferente entre a Conjuração Baiana foi feita por líderes populares, ex-escravos, escravos, tinha alfaiates, tinha ali um pouquinho da baixa elite brasileira, mas de qualquer forma era uma revolução popular. Enquanto os Inconfidentes era a elite brasileira, a elite da capitania de Minas Gerais, então bem diferente. Na Inconfidência Mineira, só um morre, né? Alguns foram expulsos, mas boa parte foram perdoados pela Carta Devassa, criada pela rainha Dona Maria. Então acabou só ele sendo condenado, era o mais fraco, só ele morreu. Enquanto a Conjuração Baiana, muitos foram presos, mortos, assassinados, e a liderança também julgada e condenada na frente de todo mundo ao enforcamento, e os 4 então morreram. Então tem essas diferenças, é importante, tem mais diferenças que é importante vocês saberem sobre esse processo, né? Não deu certo. A Conjuração Baiana nem chegou a criar uma bandeira, não deu tempo de fazer todo o processo. Foi bem diferente aí da Inconfidência, principalmente na ideia do perdão, da traição com a coroa portuguesa. Beleza? Vamos para o trabalho de vocês? Vamos para o trabalho. Eu estava pensando aqui no trabalho de vocês. O trabalho então vai ser sobre a Revolução Pernambucana, né? Então, depois vou colocar lá no Teams para vocês. O trabalho é esse. Eu quero que vocês façam então um trabalho sobre a Revolução Pernambucana. Vamos falar sobre os 3 logo, né? Então você pode fazer uma resenha, você pode fazer um mapa mental, ou você pode fazer um trabalho escrito no Word, com capa, conteúdo e conclusão, tá bom? Trabalho em grupo, até 5 pessoas, como a gente tem feito aí, e aí você escolhe. Logo vai aparecer para vocês lá no Teams, tá bom? Então o trabalho para a gente ficar completinho, você saber sobre Confidência Mineira, sobre a Conjuração Baiana, e aí deixa a responsabilidade para vocês fazer esse trabalho aí para a gente iniciar o mês, o trabalho então da Revolução Pernambucana, tudo bem? Depois nós vamos ter mais algumas atividades ligadas a isso. Bons ventos, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, galera!